tudo bem contigo? Já há muito tempo que eu não te vejo por aqui, não estamos a brincar juntos. Olá, Zeca. Eu estive fora com os meus pais e também fui a um acampamento. Sério? Tu nunca saíste daqui? Para onde é que tu foste? Fui visitar a minha avó que estava muito doente. Mas a tua avó mora aqui? Como é que tu foste visitá-la e foste para longe? Não é a avó Linda, é outra avó que tu não conheces. Ah, nunca me tinhas falado nela. Pensei que só tinhas a avó Linda. Pois, esta avó vive longe e também o meu pai não se estava lá muito bem com ela. Por isso nós não íamos visitá-la muito. Mas eles agora já estão bem. E depois eu fui a um acampamento. Acampamento? No quintal da tua avó, foi? Ah, Zeca, olha, estás a brincar, mas tu estás a duvidar daquilo que eu te estou a dizer? Já alguma vez eu te menti? Bem, não é fácil de acreditar nisso. Nunca falaste em acampamentos e agora queres que eu acredite? Sim, principalmente porque eu nunca te menti e somos amigos. Daí que aquilo que eu digo deves acreditar que é verdade. Oh, desculpa, Ritinha, foi sem querer. Olha, sabes uma coisa? Eu já sou um homem. O quê? Um homem? Como assim? Olha, então esta manhã eu estava a olhar no espelho e eu vi um pelo bem grande aqui no meu queixo. Já tenho barba. Por isso eu sou um homem. Aonde mesmo? Aqui. Bem, tu tens uma lupa? É que eu não vejo nada. Mas estava sim, eu vi. Ok, se tu dizes, eu acredito. Mas, ó Zeca, se estava, por que já não está? Tu fizeste a barba? Não, não fiz. Ainda não tenho os meus utensílios da barba. Ok, acho que ainda vai demorar um bocadinho para isso acontecer. Olha, e o acampamento? O que é que tu fizeste por lá? Foi bem divertido. Oh, era um acampamento de conhecimento bíblico. O que é isso? Neste acampamento nós temos que aprender muitas coisas sobre a Bíblia. E uma das coisas que eu mais gostei foi de aprender a dizer os livros todos da Bíblia. O quê? Tu aprendeste os nomes todos dos 66 livros da Bíblia? E queres que eu acredito? Oh Ritinha, tu saíste com cada uma? Sim, eu aprendi e todos os meninos que estavam lá também aprenderam. Mas quanto tempo é que tu estiveste nesse acampamento? Um mês? Não, 4 dias. 4 dias? Achas que eu vou acreditar nisso? Já sabias os livros então, antes de ires? Não, Zeca, lá estás tu outra vez a duvidar do que eu estou a dizer. Tu fazes-me lembrar uma pessoa que está na Bíblia. Precisas conhecer a história dela. Eu conheci alguns nomes, sim, isso é verdade. Mas eu não sabia dizê-los todos seguidos e na ordem certa. Oh, desculpa, Ritinha, mas é que eu tenho tentado e não consigo saber sequer quais são os que pertencem ao Novo Testamento e aqueles que pertencem ao Velho. Pois devias ter ido a este acampamento que aprendias num instante. E tu podes ensinar-me? Claro que eu posso. E também no ano que vem tu podes ir ao acampamento para aprenderes muitas coisas interessantes. Nós aprendemos os livros, foi com uma música e foi bem fixe. E é assim, olha, eu vou cantando enquanto nós vamos brincar um bocadinho, não é? Pois, foi por isso que eu vim à tua procura. Então eu vou cantando e tu vais ouvindo, tá bem? Vamos lá então? E começa assim. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Esqueceste? Não, já vai o resto. Se calhar melhor começar de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas. Estamos de volta e hoje temos uma programação muito fixe para ti. Fica conosco e convida os teus amigos. Vamos lá, vamos cantar! Eu creio que tudo podes, sim podes, ó Salvador. Todas as coisas tu bem podes, meu Senhor. Eu creio que tudo podes,
podes, sim podes, ó Salvador. Todas as coisas tu bem podes, meu Senhor. A Bíblia, a Palavra de Deus, verdadeiramente é um livro fabuloso. Ele não só conta sobre o Senhor Deus, sobre o amor de Deus por nós, sobre o Senhor Jesus, como tem histórias fantásticas que eu amo ler e eu gosto de pensar, uau, como é que seria se eu tivesse vivido este tempo? Bom, uma das histórias que eu mais gosto foi quando Paulo e Silas, dois amigos do Senhor Jesus, dois dos seus seguidores, estavam presos numa prisão. Eles estavam a falar do amor de Deus às pessoas lá em Filipos, que é uma cidade que existiu há muito tempo, quando ele foi preso, ele e Silas. E naquela noite, enquanto cantavam e louvavam a Deus, apesar de estarem presos, Deus fez um milagre e Deus livre. De repente, o chão tremeu e os alicerces, ou seja, as paredes, tremeram todas e Paulo e Silas acabaram por ficar livres, tal como os outros presos que estavam ali naquela prisão. O responsável por aquela prisão, quando se apercebeu o que tinha acontecido e que os presos poderiam todos ter fugido, ele ficou tão desesperado que até quis se matar. Mas Paulo disse, não faças isso, não faças isso. E disse, nós estamos aqui, nós não fugimos. Bem, o carcereiro, o responsável por aquela prisão, então ele olhou bem para Paulo e fez-lhe uma pergunta. Senhores, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo então disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Este vai ser o versículo que nós vamos aprender. É bem curtinho e bem fácil. Está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31. Vamos ler comigo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vamos lá, mais uma vez. A Bíblia diz, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. O que significa crer no Senhor Jesus? Bom, significa crer que verdadeiramente Ele é o Filho enviado de Deus, o Messias prometido, que veio aqui na Terra e por 33 anos viveu aqui conosco, e entre as muitas coisas fantásticas que Ele fez, a mais especial de todas foi quando Ele deu a sua vida por nós, quando morreu numa cruz. O seu sangue foi o preço para dar-nos a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados por Deus e podemos ficar limpos diante de Deus. A Bíblia diz que o pecado é como se fosse uma escuridão na nossa vida. E é o pecado que já nasce connosco, que nos leva a fazer as coisas erradas contra Deus, contra os outros, contra nós próprios, que nos afasta de Deus, que é puro e santo. Nós pecamos quando desobedecemos, quando mentimos, quando fazemos coisas que são contra as outras pessoas, são contra nós próprios, são contra Deus. E a Bíblia diz, porque todos os pecaram, estão separados de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para ser o nosso Salvador. E quando cremos nele, quando lhe pedimos perdão, ele limpa a nossa vida. Já não há mais a escuridão de pecado, porque o sangue do Senhor Jesus nos limpa, nos purifica. Por isso, nós precisamos crer no Senhor Jesus, o único que nos pode salvar e nos tornar filhos de Deus. Vamos dizer novamente o nosso versículo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Melhor dizendo, a Bíblia diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mais uma vez, a Bíblia diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, agora nós não vamos ler, vamos tirar aqui o versículo e vamos dizer sozinhos, sem o versículo escrito. Vamos lá? 1, 2, 3. A Bíblia diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Mais uma vez, a Bíblia diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Muito bem. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Escolhe-me a mim,
vez quiseste mesmo muito fazer parte de uma equipa para jogar ou uma outra atividade qualquer e ficamos então naquela expectativa de sermos escolhidos. Dá aquele nervoso miudinho, um frio na barriga e quando somos escolhidos, yes! É a alegria total. Eu bem posso imaginar quando há muito tempo atrás e o Senhor Jesus estava aqui na terra e viveu como homem, na alegria daqueles 12 homens que foram escolhidos pelo Mestre para serem os seus alunos. Jesus tinha muitos seguidores, pessoas que andavam com ele, mas desse grupo ele escolheu 12. Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, e depois os outros, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago número 2, Tadeu, Simão e Judas. Estes homens eram muito diferentes uns dos outros, diferentes profissões, diferentes maneiras de ser e de estar, mas Jesus iria transformar a vida destes alunos. Normalmente, eram os alunos que escolhiam quem seria o seu mestre, o seu professor, para aprenderem com ele. Mas com os discípulos e o Senhor Jesus foi completamente diferente. A Bíblia diz que foi o Senhor Jesus, o próprio Mestre, que escolheu os seus 12 alunos para prepará-los de uma forma especial. Tu sabias também que Deus te escolheu? A Bíblia diz que Deus te ama com um amor eterno, um amor que não acaba, que não tem fim e não há nada que possas fazer para com que Deus te ame menos. Com amor eterno eu te amei, é o que diz a sua palavra. O Deus que é santo, que é puro e por isso o dourado nos faz lembrar Deus, que é a cor do ouro, o metal puro. Bem, Deus diz na sua palavra que Ele sabe tudo sobre ti, que Ele te ama e quer o melhor para ti. E se tu aceitares o seu amor, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Tu aceitas o amor de Deus quando crês no Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus que Ele enviou para mostrar a todos como era grande o amor de Deus por todos os homens, mulheres e crianças. Crê no Senhor Jesus. Crê que Ele é o Filho de Deus que pode salvar-nos dos nossos pecados, que nos afastam de Deus, do Deus que é santo. Aceita Jesus como teu Salvador se ainda não o fizeste. Deus escolheu-te, tal como Jesus tinha escolhido os seus discípulos para andarem com Ele e aprenderem a fazer a vontade de Deus. Os discípulos tiveram a alegria de ver o Senhor Jesus a ensinar pessoas, a fazer coisas incríveis, a acalmar uma tempestade, a multiplicar pães e peixes para alimentar multidões, a mudar a vida das pessoas, a curar pessoas doentes e até mesmo dar vida a quem estava morto. E a Bíblia diz que havia um dos discípulos, Tomé, que tinha sempre muita dificuldade em crer nas coisas. Duvidava sempre de tudo. Bem, com o tempo, ele aprendeu a confiar no Senhor Jesus e a crer verdadeiramente que Ele era o Filho de Deus. E ele acreditava quando via o Senhor Jesus fazer coisas, quando via o amor de Jesus pelas pessoas e o seu poder para fazer sinais e milagres. Uma das coisas fantásticas que Tomé viu o Senhor Jesus fazer foi quando um dos seus amigos, Lázaro, morreu. Bom, certa vez o Senhor Jesus estava com os seus discípulos quando chegou a notícia de que o seu amigo Lázaro estava muito doente e as suas irmãs, Marta e Maria, estavam a chamar por Jesus. Mas Jesus ainda levou uns 2 dias até decidir ir ter com Marta e Maria para saber como é que elas estavam. Mas Jesus avisou os seus discípulos: Lázaro adormeceu. Eu vou despertá-lo desse sono. Bem, o Senhor Jesus estava a dizer, 2 dias depois de ter chegado a notícia que Lázaro estava doente, que ele havia morrido. Sabes, todos os seres humanos morrem um dia, mas a morte de Lázaro iria servir para Jesus mostrar o seu poder aos discípulos, para que verdadeiramente eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus, pois havia alguns dos discípulos que ainda não estavam a crer totalmente no Senhor Jesus. Quando nós não cremos em Jesus, nós estamos a rejeitar a Deus. E a nossa falta de fé, a nossa rejeição a Deus é pecado. Pecado é tudo o que nós fazemos, pensamos, dizemos, sentimos, que é contra Deus, que é contra os outros e que é contra nós próprios. Por isso é que nós usamos assim a página escura para lembrar o pecado. Porque a página escura faz-nos lembrar a escuridão. E a Bíblia diz que o pecado na nossa vida é como se fosse uma grande escuridão.
porque onde está o pecado não há Deus, não há a luz de Deus, e Deus é luz. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que já nascemos com esta tendência para rejeitar a Deus, e é por isso que fazemos o que fazemos e que desagrada a Deus. Somos desobedientes, pensamos mal, tiramos o que não nos pertence, brigamos, duvidamos da palavra de Deus, duvidamos do Senhor Jesus. Deus, que é santo, puro, perfeito e não tolera o pecado, castiga o pecado com a morte. E a morte aqui é ficar para sempre separado de Deus. Mas Deus nos ama tanto que não deseja que estejamos para sempre separados dele. Por isso, o Senhor resolveu o problema do pecado para nós, quando enviou o seu Filho, o seu único Filho, o Senhor Jesus. Jesus foi castigado em nosso lugar pelos nossos pecados. E quando tu crês no Senhor Jesus e o aceitas como teu Salvador, pedindo-lhe perdão pelos teus pecados, Ele perdoa-te, torna-te limpo diante de Deus, sem pecado diante do Senhor. E se ainda não pediste então perdão pelos teus pecados, o que é que tu estás à espera? Crê no Senhor Jesus e aceita-o na tua vida como teu Salvador. Os discípulos também precisavam crer e confiar no Senhor Jesus como o enviado de Deus, o Filho de Deus. Por isso o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Quando o Senhor Jesus chegou ao lugar onde Lázaro estava sepultado, ele mandou tirar a pedra que estava a tapar a gruta onde ele estava sepultado e gritou bem alto: Lázaro, vem cá para fora! Bem, imaginem a alegria das pessoas quando viram Lázaro, que já estava morto há 4 dias, a aparecer vivo, todo enfaixado, parecia uma múmia. Bom, rapidamente o Senhor Jesus mandou os homens tirarem os panos que enfaixavam Lázaro. E por causa deste milagre fantástico, muitos creram no Senhor Jesus. Tomé viu essas coisas. Tomé também estava presente na última refeição que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Todos eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa. E Jesus avisou aos seus amigos que estava na hora de as coisas se cumprirem, de ele fazer o que tinha vindo fazer à terra e de voltar para Deus. Mas que eles não ficassem tristes, porque ele iria preparar um lugar para eles na casa do Pai, na casa de Deus. Iria na frente, mas depois os seus discípulos iriam ter com ele. Tomé disse logo: Senhor, nós não sabemos o caminho para o lugar onde tu vais. Então Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus sem ser por mim. Jesus estava a dizer que Ele é o único caminho para Deus. Para podermos ser amigos e filhos de Deus e um dia vivermos na casa do Pai, na casa do Senhor Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus como o nosso Salvador. Nós precisamos crer que Ele é o Filho de Deus que deu a sua vida, que o seu sangue verteu naquela cruz quando Ele foi castigado em nosso lugar pelos nossos pecados. Se tu ainda não creste e confiaste no Senhor Jesus como teu Salvador, aceita-o hoje mesmo. Ele é o único caminho para Deus, tal como Ele falou naquela última ceia. Depois daquela última refeição, Jesus foi preso, julgado, espancado e condenado à morte. Uma multidão enfurecida gritava para o governador romano Pilatos: Crucificam! Crucificam! E Jesus foi crucificado. Teve uma morte terrível, como um bandido, pregado numa cruz. Os seus pés, as suas mãos foram pregados a uma cruz, no alto de um monte, na entrada de Jerusalém. Jesus morreu por mim e por ti. Foi castigado pelos meus e pelos teus pecados. E é por isso que só Jesus pode perdoar-nos os pecados, salvar-nos do castigo de ficarmos para sempre separados, longe de Deus, e dar-nos uma vida para sempre com Deus. Crê no Senhor Jesus, aceita-o como teu Salvador se ainda não o fizeste. Não foi fácil ver Jesus ali naquela cruz, a sofrer e a morrer. Os discípulos ficaram tristes, assustados e acabaram por se esconder para também não terem o mesmo fim que Jesus. Muitos deles, incluindo Tomé, provavelmente pensavam que era o fim do Senhor Jesus, que já não havia mais nada a fazer. Só que não! 3 dias depois, o Senhor Jesus apareceu a alguns dos seus discípulos. Deus o ressuscitou dos mortos. Ele estava vivo. E quando Jesus apareceu na casa onde os seus discípulos estavam reunidos, Tomé não estava com eles. E quando então contaram a Tomé que Jesus estava vivo, ele não acreditou. Então ele disse: se eu não ver
a ferida dos pregos nas mãos de Jesus e não meter o meu dedo no buraco dos pregos, eu não acredito. Como podia duvidar se já tinha visto que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus? Se ele já tinha visto o poder de Deus através do Senhor Jesus a fazer coisas incríveis? Bem, uma semana depois destas coisas, Tomé estava em casa com os seus amigos, com os seus discípulos, as portas e as janelas fechadas, porque eles ainda andavam com medo e assustados, quando de repente Tomé ouviu alguém dizer: "A paz esteja convosco." Peraí, eu conheço esta voz. Será possível? Tomé virou-se e quem é que era? Jesus! Ele estava vivo! Era mesmo verdade! Jesus até atravessou a porta continuava fechada. Entrou na casa e agora estava ali com eles. Olhando para Tomé, Jesus então falou: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Tomé, não sejas descrente. Acredita!" Tomé deve ter sentido o seu coração aos pulos e respondeu ao Senhor Jesus: "Meu Senhor e meu Deus!" Jesus ainda disse: "Tu crês porque tu me viste. Felizes os que crerão sem terem visto." Uau! O Senhor Jesus estava a falar de mim e de ti. Estava a falar de nós. Nós não precisamos ver com os nossos olhos o Senhor Jesus para crer nele. Cremos nele com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa fé. Cremos porque podemos sentir o Senhor Jesus na nossa vida e ver o poder de Deus na nossa vida quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Acredita que o Senhor Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tomé agora não tinha mais dúvidas. Verdadeiramente ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Muito tempo depois, quando o Senhor Jesus despediu-se dos seus amigos e voltou para o céu, antes dele voltar, ele disse aos seus discípulos para irem por todo o mundo e dar estas boas notícias, as notícias da salvação dos nossos pecados através do Senhor Jesus. E Tomé obedeceu a essa ordem. Ele tornou-se um missionário e, com o poder do Espírito Santo, contou a todos os que pôde que o Senhor Jesus verdadeiramente era o único Salvador. Tomé creu em Jesus. Crês tu em Jesus? Boa tarde, bem-vindos à oficina da Tia Clara. Hoje vamos estar a fazer um boneco articulado e este boneco vai-nos lembrar Tomé e aquilo que nós temos a aprender sobre Tomé. Vai ser um boneco todo articulado, apenas vamos precisar de fotocopiar o que está em PDF e também vamos precisar de 3 pecinhas destas, conhecidas como bailarinas, tesoura e lápis de cor para nós pintarmos. E primeiro nós vamos pintar e depois então recortar. Pronto, já está recortado. Este bonequinho que aqui está, não precisam pintar porque é o molde como depois vai ficar o vosso trabalhinho depois de recortado. Agora o nosso próximo passo é recortar todas as pecinhas. Já temos aqui o nosso Tomé todo recortado. Agora vamos com a ajuda de um preguinho, aqui onde tem estas bolinhas pretas, mas cuidado para não se magoarem, deixar um espaçozinho. Pode fazer uma tábua também. Vamos abrir, com cuidado para não rasgar. Vamos fazendo aqui. Como é cartolina, é mais difícil daquelas coisinhas depois abrirem o buraquinho. Se for numa tábua daquelas de cozinha, é só fazer assim em cima para que possam fazer. Posso fazer o exemplo aqui, em cima da tesoura. Pronto, já furou. É mais fácil do que estar a fazer nos dedos. Pronto, já temos. Então aqui temos os braços e nós vamos pegar uma destas bailarinas. Vamos colocar aqui e o outro braço também. Se conseguirem bailarinas mais pequenas que as minhas é melhor, porque as minhas são um bocadinho grandes, mas também pode-se cortar estas pontas. E já temos os bracinhos aqui a funcionar.
E aqui está o nosso trabalhinho então, tão fácil, não é? Só pintar, recortar, hoje não usamos cola e podemos colocar o Tomé a adorar o Senhor Jesus, reconhecendo realmente que Ele está vivo e deixando de ser incrédulo. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa programação. Se ainda não estás inscrito no nosso canal, olha, inscreve-te e também deixa o teu like para fortalecer o nosso canal. Tu também podes conhecer o nosso espaço de aventura no nosso site espaçodeaventura.com. Ali tu podes baixar o aplicativo para o teu smartphone e viver grandes aventuras, tu e os teus amigos também. Bom, então esperamos por ti no próximo programa. Até lá, tchau!